Tudo o que você precisa saber sobre como os homens pensam. É exatamente esse o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha deusa maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina. E esse conteúdo, deusa, faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, tá bom? Que são conteúdos aprofundados com temáticas que vão te ajudar a atrair um homem de valor e conquistar um relacionamento de amor e parceria. E claro, sem usar joguinhos emocionais, porque aqui neste canal nós não trabalhamos com joguinhos emocionais. Ou pelo menos, não os joguinhos emocionais do mal, tá bom? Já te conto o que isso significa. Vambora então para o nosso tema de hoje, meu amor, olha só. Eu sei que tem muitas pessoas que acreditam que não existe diferença entre a forma como homens e mulheres pensam, que os cérebros de homens e mulheres são iguais. Mas isso não é verdade. Eu tô inclusive de acesso a um estudo aqui que está dentro de um livro chamado O Cérebro Ninja, que mostra que existem diferenças no cérebro feminino e masculino. Vou apontar uma dessas diferenças aqui para você. Existe uma área no cérebro que se chama hipocampo, e essa área ela é relacionada a funções importantes como a memória e a gestão emocional. E foi descoberto que essa área ela é maior em mulheres. E existe uma outra área do nosso cérebro que se chama amígdala. Não é a amígdala daqui, tá? É a amígdala cerebral mesmo. E essa amígdala, ela é responsável por uma maior agressividade e uma maior objetividade. E essa amígdala aqui, ela é maior em homens do que em mulheres. Então daqui a gente já consegue explicar e entender por que as mulheres apresentam mais facilidade na comunicação e na inteligência emocional e interpessoal, enquanto os homens são mais diretos e irracionais. E além dessas diferenças cerebrais, a gente ainda tem as diferenças hormonais, que também impactam em nossos comportamentos e atitudes. Os hormônios femininos, eles são muito diferentes dos hormônios masculinos. Homens e mulheres têm os mesmos hormônios, né? Mas em maiores ou menores quantidades. Homens têm muito mais testosterona do que mulheres. Consequentemente, eles vão ter mais características comportamentais associados ao maior nível de testosterona. Já as mulheres têm mais progesterona, têm mais estrogênio. Então, a gente vai ter algumas características e comportamentos diferentes. A forma como homens e mulheres lidam com as situações cotidianas é diferente, minha deusa. E tudo isso somado, sim, a questões de construção social, que acabam muitas vezes exacerbando essa diferença e até estereotipando homens e mulheres. E aí, uma coisa já para te contextualizar. Muito da construção do gênero masculino, isso aqui eu tô falando de construção social mesmo, tá? Ela se dá por uma validação constante do outro homem, do amigo. Você já percebeu que os homens, eles estão constantemente tentando mostrar para outros homens, né, para os amigos, o quão homem eles são, o quanto eles são machos, firmes, fortes, duros, né, na queda. Essas características, sim, são fortes em homens. Elas fazem parte da energia masculina do homem, mas eles se agarram tanto nisso que eles acabam entrando em uma espécie de uma carcaça onde eles precisam ser esses homões o tempo inteiro e precisam ser vistos pelos amigos como esses homões. Isso acaba gerando muita tensão, ansiedade, por vezes sufoca muitos homens emocionalmente. Isso porque o maior medo do homem heterossexual é ter a sua masculinidade questionada. Daí a gente já entende porque tanto cara fica louco da vida, né, quando é chamado de viado, né, ou tem alguém fazendo gracinha com ele, ou então quando existe uma pressão dos amigos ali pra ficar com mulheres, né, e quanto mais mulheres, mais heterossexual. É claro que a gente tá indo aqui pra uma questão da masculinidade tóxica, tá bom? Mas eu tô querendo te mostrar como que é a construção pra chegar até aqui, até essa masculinidade tóxica, ou frágil, né, porque no final das contas o que acontece é que quando esse homem ele se envereda demais por essa construção social, isso na verdade é um reflexo de como ele não tá bem instalado na polaridade masculina dele. Porque quando o homem tá instalado na polaridade masculina dele, ele sabe o quão homem ele é. Ele não vai precisar ficar buscando a validação dos amigos. Mas entendendo isso, deusa, você vai conseguir compreender como de verdade se conectar com o homem e extrair o melhor da masculinidade saudável dele.
dele. Porque eu vejo muitas mulheres, muitas vezes, tratando homens, né, e lidando com eles e falando com eles da forma como elas gostariam de ser tratadas, mas não compreendendo em profundidade se de fato é aquilo que eles querem, se é aquilo que um homem de verdade busca em uma mulher. Além disso, os homens costumam ser muito mais diretos do que nós. E por vezes, a gente acaba reinterpretando alguns sinais desse homem na nossa comunicação subjetiva para justificar uma série de comportamentos ou não comportamentos que esse homem tá tendo, porque pra gente aquilo não necessariamente é sinal de desinteresse ou de interesse, visto que a visão da mulher é muito mais subjetiva e complexa do que a do homem. E o que acontece é o seguinte, deusa: homens são seres muito mais simples do que mulheres. A gente tem uma série de formas de demonstrar que a gente quer alguma coisa, que a gente não quer alguma coisa. A gente vai ali numa comunicação mais indireta, dando insinuações, o tom de voz, a forma como a gente fala, tudo aquilo é indicativo, né? E mulheres conseguem compreender bem, mulheres até, por conta da nossa intuição feminina e a nossa atenção aos detalhes, a gente consegue pescar algumas coisas no ar, por um gesto, por um olhar, por uma composição de palavras, não é verdade? Você sabe disso. Os homens não tem nada disso, eles são mais diretos, muito mais simples, inclusive. Mas existe uma questão específica que, num primeiro momento, pode parecer muito complexa para nós mulheres compreendermos do homem, porque o homem tem motivações diferentes para entrar em um relacionamento. A gente também tem essa motivação, mas para o homem isso é muito mais forte, visto que a coisa mais importante para um homem é a liberdade dele. E para ele abrir mão dessa liberdade, ele precisa passar por um processo específico dentro dessa relação que está se desenvolvendo com você. E aí a gente vai dividir em duas formas de pensar, para você compreender melhor aqui, minha deusa. Tem a forma de pensar consciente desse homem, o que ele fala, o que ele faz, o que ele te diz e te mostra que quer. E tem aquela forma que é inconsciente, que nem ele mesmo sabe que ele quer que você faça aquilo. Mas quando você faz, ele gosta muito, ele admira. E é aqui, ó, que ele passa a querer mais e mais de você, que ele passa a querer a se comprometer com você e abrir um pouquinho mão daquela liberdade dele, justamente para que vocês juntos consigam construir intimidade. O que conscientemente esse homem quer? Sexo, né? Um homem, ele tem um drive sexual muito mais agressivo do que nós mulheres, até porque ele separa muito uma coisa da outra para um homem, e aqui eu tô falando de uma tendência, tá bom, deusa? De uma forma geral. Talvez você seja uma mulher que não seja assim, ou você conheça uma mulher ou um homem que não seja assim, sempre vai ter exceção. Eu tô falando aqui do geral, da tendência, da maioria dos homens, da maioria das mulheres, tá? Mas fato é que a maioria dos homens não necessariamente precisa ter um vínculo emocional, uma conexão, uma intimidade com uma parceira para querer sexo, para curtir aquilo. Ele não precisa nem estar em uma relação só, ele consegue ter várias relações e ficar bem com aquilo e gostar daquilo. A mulher, geralmente, ela não vai conseguir se entregar tão fácil emocionalmente para uma relação sexual para um cara que ela não conhece direito, ou que ela sabe que tem outros parceiros, ou que ela sabe que não tem nenhum comprometimento com ela e que depois ela vai e fica com outros caras, né? Isso acaba não tendo o mesmo nível de realização para nós mulheres. Então existe aquela questão, né, de todo homem que você conhecer, que se interessar por você, vai querer te levar para a cama o mais rápido possível. Ele querer te levar para a cama o mais rápido possível não significa que ele só queira sexo. Pode ser, mas pode não ser também. Isso não é o que define, tá bom? Quando eu fiquei com meu marido a primeira vez, ele já gostava de mim, a gente tava se conhecendo, a gente já se conhecia na verdade, né? Mas a gente começou a se aproximar mais de uma forma mais amorosa ali, e ele já queria logo na primeira noite. Eu que, né, travei o mocinho ali. Mas por ele, já teria rolado, entendeu? Então assim, isso você vai enxergar muito mais em homens do que em mulheres. Muito provavelmente, a maioria dos homens vai querer te levar
lá pra cama o mais rápido possível, sim. Isso é conscientemente o que eles buscam. Agora, inconscientemente, vamos pra parte que ele nem sabe que ele quer? O homem, ele deseja se apaixonar. Por quê, deusa? Porque se apaixonar é a coisa mais deliciosa que existe em um relacionamento. Acho que da vida, né? Tem nada mais gostoso do que se apaixonar. Ganhar dinheiro é bom, fazer um monte de coisa é bom, mas se apaixonar é maravilhoso, né? E o que acontece é que se apaixonar é muito melhor do que um sexo de uma noite. Você nutrir aquele sentimento por aquela pessoa e aquele desejo, né? E aquele desejo vai aumentando. Nossa, isso é muito maravilhoso. E o cara ama sentir isso, da mesma forma como você ama sentir aquela sensação de borboletas no estômago, de pensar nele, de ficar imaginando quando vocês vão se encontrar, daquele beijo, daquela pegada, e ficarem conversando ali, trocando gracinhas no WhatsApp, com aquelas piadinhas internas. Meu Deus, tem nada melhor que isso, na verdade? Pro homem é a mesma coisa, deusa. Isso acontece porque todo ser humano, em seu cerne mais profundo, tem essa necessidade visceral de conexão profunda. E essa conexão profunda começa com uma paixão. Então, ele quer se apaixonar, certo? Só que para ele se apaixonar, precisa existir tempo, porque diferente do que acontece para nós, até assim, para nós também já tem alguns adendos aqui para te dar, tá? Mas, diferente do que acontece para nós, o homem ele não se apaixona por uma mulher que ele acabou de conhecer. Ele pode gostar dela ali, mas existe um tempo para a bioquímica do amor e os hormônios acontecerem no corpo desse homem e ele de fato começar a se apaixonar mais e mais e mais por você. Por que eu falei que pra gente isso acaba acontecendo, mas não tão assim, né? Porque eu sei que tem muita mulher que às vezes vai para um encontro, se apaixona e fala, nossa, esse cara foi maravilhoso, o encontro, a conexão, incrível, tal, e ela acha que ela tá apaixonada, que na verdade ela não tá apaixonada de fato por ele, é por uma projeção de quem ela quer que ele seja e do relacionamento que ela idealizou na cabeça dela que ela quer ter com aquele cara. Essa mulher, ela já sai de casa buscando um relacionamento, ela já quer um relacionamento, ela sabe disso. E quando ela encontra um cara que minimamente preenche algumas coisas ali, pá, a projeção é imediata. Então, ela não tá apaixonada por esse homem e sim pela ideia de ter um relacionamento com ele, entende? O homem, ele não é projetivo desse jeito, ele não sai de casa buscando um relacionamento, ele tá vivendo a vida e as experiências. E para essa paixão acontecer, ele vai precisar conhecer mais essa mulher. E o que acontece é que de uma forma inconsciente, ele busca isso, né? Então, quando ele percebe que essa mulher, ela dá alguns sinais, como por exemplo, vulgaridade, uma mulher que expõe demais seu corpo nas redes sociais, que usa roupas que expõem demais o seu corpo, ele já inconscientemente acaba não gostando disso. Na hora, no consciente, no rally-rola ali pro sexo, ele acha incrível, maravilhoso. Mas isso não contribui pro fator de ele querer se apaixonar por você. Porque o que acontece? Uma mulher que tem esse tipo de comportamento, muitas vezes faz isso porque é uma mulher insegura, porque busca a validação de vários homens. Posta um monte de foto do corpo, enfim, nas redes porque quer ganhar chuva de like, de curtida, de comentário, maravilhosa, gostosa e tudo mais. Então é uma mulher insegura, uma mulher carente. E isso já mostra que ela não é tão interessante assim e ele acaba te enxergando como uma mulher que não tem tanto valor. Aqui entra também a questão de ser fácil demais. O que é ser fácil demais, deusa? É se dar de bandeja para um cara que você acabou de conhecer. Isso porque dessa forma você rouba a oportunidade desse homem se apaixonar por você. Se vocês acabaram de se conhecer e você já foi pra cama com ele e já se entregou e já tá tratando ele como namorado, ele pensa que, poxa, se foi assim comigo, por que seria diferente com outros homens? Afinal, eu mal conheço a sua mulher, ela nem sabe do meu caráter, do meu valor pra ter se entregado desse jeito. Ao mesmo tempo que, como ele não teve tempo pra te conhecer melhor, ele não tá enxergando o seu valor. Veja, eu não estou falando que você não tem valor ou que existe algo de errado com você, mas é que se comportando dessa forma, você causa essas percepções pra esse homem. Você pode gostar, não gostar, brigar comigo, querer me bater. Eu entendo, deusa, mas essa é a realidade, tá bom? E ainda trago esse ponto de que a mulher que se joga de cabeça, se entrega rápido demais, ela não está cuidando de si mesma. Ela tá ali se jogando pros instintos. Eu sou uma mulher empoderada, século 21, vou trans com quem eu quiser, tal. Tá ótimo, incrível. Se você tá de acordo com esse cara de repente sumir, vocês nunca mais se verem e você ficar bem, tranquila, feliz, show de bola. Agora, se no dia seguinte você fica chorando mal porque ele não te respondeu, porque ele foi embora, significa que você não é tão empoderada assim, porque não é sexo casual que você tá buscando, você tá buscando um relacionamento. Se for sexo casual, ele ir embora é aquilo que você se colocou à disposição ali pra ter com ele, né? Você ir embora, ele ir embora, tá tudo certo. Mas o que mais tem hoje em dia é mulher com esse discurso
mas na hora do vamos ver, porque os homens não me levam a sério, porque eles não querem nada comigo, não sei o quê. E aí você precisa olhar pra você e enxergar como que você tá se portando. Porque podem me chamar do que quiserem, puritana e tudo mais. Eu já tive essa visão, inclusive eu já fiz isso, tá? De ir pra cama com um homem que eu acabei de conhecer e sempre foi horrível. Eu me sentia muito mal depois, eu ficava com esse discurso de que era feliz, de que tava tudo certo, mas depois eu me sentia usada e o cara não tinha me usado, porque afinal de contas, né, ninguém deve nada pra ninguém. E aí eu percebi o quanto eu tava sendo, na verdade, hipócrita com os meus discursos e incoerente comigo mesma, porque afinal de contas, eu sou a responsável por proteger os meus sentimentos, proteger a minha intimidade. E cara, não faz sentido ir pra cama com um cara que eu acabei de conhecer. Gente, isso não faz sentido em nenhuma hipótese. É só nesse século que a gente fica banalizando o sexo desse jeito que a gente acha isso normal, né? Que todo mundo faz, então é normal. Não é normal. Para um relacionamento acontecer, existem fases, processos. O outro precisa fazer por merecer. Assim como eu preciso fazer por merecer pra ter o comprometimento desse homem. Ele precisa fazer por merecer pra ter a minha intimidade. Esse negócio de ficar que a gente inventou, que nem existe em outros países, né? Aqui no Brasil que se faz mais presente, é uma doideira. Não estou dizendo que você não deva ficar ou não possa ficar com ninguém, mas a gente precisa tomar um pouco mais de consciência sobre isso, tá? Porque, de fato, inconscientemente, esse homem, por mais que ele queira sexo com você e tente na primeira noite ali, se você se joga de cabeça e se entrega ali, inconscientemente, ele passa a te admirar menos. E aí uma outra questão que acontece é quando ele percebe também que essa mulher que ele tá se relacionando, ela não tem uma vida acontecendo, coisas, projetos, amigos, pessoas, e nem sequer tem outros pretendentes. Só tá ali pra sair com ele, só fala com ele, sendo que eles acabaram de se conhecer. O que passa na cabeça desse homem é que, nossa, tá fácil demais. Essa mulher provavelmente não é tão interessante assim, não tem um grande valor, então eu não preciso me esforçar por ela, eu posso ter o sexo aqui que a gente já teve e é isso aí. E aí você rouba desse homem a oportunidade de ele te conhecer melhor e poder se apaixonar por você. Deus, a gente tá roubando dos homens, a gente fala que os homens não querem conquistar mais as mulheres, mas são as próprias mulheres que não estão dando espaço para esses homens conquistá-las. Porque como a gente quer ser conquistada se a gente dá tudo de mão beijada pros caras? É como se eu te desse um presente e você usasse e usufruísse desse presente por um ano inteiro. E aí, no segundo ano, eu vou te dar exatamente o mesmo presente que você já tem, inclusive igual, exatamente igual, e aí eu quero que você pague por ele. Você vai olhar pra minha cara e falar assim, não, mas eu já tenho esse presente que você já me deu, ele é exatamente igual, eu não paguei por isso, porque você acha, Gabi, que eu vou aceitar esse novo presente que é igual e vou ter que pagar por isso? Não vou, né? Não vou, já tenho. É isso que a gente faz quando a gente se joga de cabeça nas relações assim com os homens. A gente quer ser conquistada, mas não dá espaço pra eles conquistarem. Deusa, a conquista é um processo e esse processo, ele precisa ter desafio com progressão lenta e gradual, porque isso possibilita que a gente vá subindo as escadas, forneça tempo para esse homem se apaixonar por nós e que a gente consiga ter o comprometimento dele ali. Inconscientemente é isso que ele quer de você. Ele quer sexo o mais rápido possível, mas quanto mais tempo demorar, mais gostoso vai ser, mais apaixonado por você ele fica, porque ele te conhece melhor, mais esse desafio vai aumentando, mais ele vai gostar. Quando chegar lá, aquilo vai ter um sabor diferente, vai ter um nossa, valeu a pena, porque ele se esforçou para conquistar você e o homem precisa se esforçar para se apaixonar pela mulher. E por que compreender como os homens pensam é importante para sua vida? Porque homens e mulheres são diferentes. Você, mulher, por ir para a cama com um homem, não necessariamente vai perder o interesse nele, porque o processo de apaixonamento da mulher é diferente do processo de apaixonamento do homem. A mulher enxerga outras coisas como ouro e não somente o sexo. Na verdade, pra gente existem outras questões ali de valores, de comportamentos que são muito mais importantes para um relacionamento. E pra gente aquilo que faz, né, o brilho, aquele troféu final. Pro homem isso é muito legal, isso é muito bacana, mas o troféu, o brilho final é o sexo, é a intimidade, tá bom? Então se a gente acaba invertendo, a gente vai se dar muito mal nessa história. A gente vai sair com caras, vai se apaixonar e eles não vão querer continuar com a gente
gente, eles vão ficar com a gente uma, duas vezes, depois vão sumir, vão parar de falar. Gabi, você está falando então que se eu não transar com ele, ele vai se apaixonar com certeza absoluta por mim? Não. Eu estou falando que quando você segue as fases sem banalizar demais a relação sexual, você dá a oportunidade para esse homem se apaixonar por você. Se ele vai se apaixonar ou não, aí depende das afinidades que vocês têm, se vocês têm compatibilidade, né? Entre outras variáveis aí. Só que quando você transa com ele rápido demais, você rouba tudo isso. Você perde toda essa oportunidade, porque por mais que ele tivesse compatibilidade com você, aquela motivação toda acaba passando, esfriando, aquela coisa, né? E aí ele vai viver a vida dele. E poxa, ele foi viver a vida dele, conversou com outras mulheres, tá seguindo e acabou deixando de conversar com você, que vocês teriam uma super afinidade, poderiam construir algo juntos, mas acabou não tendo aquela motivação, entende? Então é isso que acontece, meu amor. Além de que, quando você acaba se entregando fácil demais, rápido demais, você acaba sendo mais uma, igual a todas as outras mulheres que ele saiu, que ele tá se relacionando. Porque, Deusa, o que mais tem hoje em dia, infelizmente, né? Ou felizmente para as mulheres que não fazem isso, porque só de não fazer elas já se destacam, é mulheres saindo e transando na primeira noite. A maioria das mulheres faz isso. Então, quando você não faz, simplesmente você já se destaca ali. Ele já entende que para ter mais de você, ele vai precisar se esforçar mais e ele vai querer se esforçar, porque ele enxerga ali essa questão do desafio, mas um desafio possível, né? Porque você tá ali curtindo, se relacionando, manifestando interesse, mas que com você a coisa é diferente. Assim, ele começa a enxergar mais o seu valor. Você pode espernear, você pode não gostar, mas é assim que funciona para a maioria dos homens. As exceções vão ser aqueles caras que você já conhece, que já tem algum tipo de relação, um amigo, porque aí o cara já te conhece de outros aspectos, tem outras referências de você, então ele não vai te julgar somente por aquilo, afinal ele tem outras variáveis para fazer um julgamento sobre você. Deixa eu te contar uma coisa até bem pessoal aqui, mas só para ilustrar, tá? Eu tive um companheiro que eu acabei indo rápido demais ali, né, nas primeiras vezes com ele, mas depois a gente namorou, inclusive, né? Só que uma coisa que ele me contou, olha só, depois que a gente começou a namorar, é que num primeiro momento, ele se assustou quando as coisas foram rápido demais. Ele me julgou, ele ficou pensando, nossa, tá rápido demais, caramba, será que ela é assim com todo mundo? Até deu uma desestimulada nele, mas ele já me conhecia. A gente já era amigo, a gente já conversava há um tempo, não era um cara que eu conheço no aplicativo. Então tinham vários outros elementos do contexto que fizeram ele querer continuar se relacionando comigo. Até porque, mesmo me entregando rápido demais pra ele ali, eu ainda assim não tava 100% entregue emocionalmente. Eu não tava ali só saindo com ele ou só ficando com ele, meio que numa relação de namoradinho, de cobrança. Não, eu continuei vivendo minha vida, saindo com outras pessoas, né? Enfim, então ele percebia que eu não tava tão garantida assim. Eu, inclusive, tinha uma viagem marcada com amigas nesse período que a gente tava ficando e eu fui viajar com as minhas amigas. Então, todos esses elementos do contexto me ajudaram ali, né, a depois acabar namorando com esse cara. Mas isso foi um ponto que contou contra mim. Ele falou isso pra mim. Então eu tô te falando isso, Deus, é justamente pra você pesar aí no seu contexto e de repente não precisar arriscar do jeito que eu arrisquei. Até porque hoje eu, Gabriele, olhando com a cabeça que eu tenho lá pro passado, eu falo, caramba, eu não precisava ter feito dessa forma, né? Nem foi bom pra mim. Eu só fui me entregando porque eu era uma menina imatura que tinha medo de falar não. Eu cedia as investidas dele porque eu não sabia me posicionar e não sabia falar, olha, então, até aqui, tá bom? Eu tinha um medo de desagradar absurdo. Por medo de desagradar, eu acabava aceitando essas coisas. Só que veja como, então, é uma questão mal resolvida minha, que sim diz respeito a mim. Então toma cuidado com isso. Olha pro seu coração e enxerga isso de repente. Você não tá indo rápido demais também, que você tem um medo de desagradar e de dizer não pra esse homem. E Deusa, você precisa saber do seguinte, existem alguns erros comuns que as mulheres cometem ao tratar um homem porque justamente não compreendem como eles pensam. Deixa eu trazer alguns desses erros pra você aqui. Primeiro erro, tratar um homem como você quer ser tratada. De vez em quando eu recebo algumas mensagens no meu direct de seguidoras. Gabi, é aniversário do ficante, posso dar um presente pra ele? Posso fazer uma surpresa?
mês, uma lembrancinha, fazer surpresinha no aniversário. Gente, não faça isso. Os homens, eles não dão valor pra isso. Sempre que uma mulher me pergunta, posso dar presente pro ficante? Eu falo assim, por que ao invés de dar o presente, você não é o presente? Seja o presente. Presenteie esse homem com a sua companhia, com a sua beleza, com a sua doçura, com a sua leveza, com a sua alegria. Ele vai dar muito mais valor pra isso. Você quer receber presente, mimo, lembrancinha, massagem, tudo esses caramba. E o homem não. Ele quer você bonita, cheirosa, gostosa, alegre, dando risadas, piadas dele. E é isso. E vai querer o sexo com você, claro. Mas esse aqui, né, a gente dá a segurada porque é o nosso ouro. E a gente vai entregar depois, né, que tiver um certo comprometimento maior aí. Segundo erro, acreditar que se você for a melhor mulher na cama, ele vai se apaixonar. Ele com certeza vai se apaixonar muito pelo seu sexo, se você for muito boa. Mas não necessariamente ele vai querer namorar com você. Ou te assumir. Às vezes ele pode até querer ter alguma coisa fixa com você, né, pra sempre ter o rally-rola ali, mas te assumir não necessariamente. Até porque o homem, ele só assume publicamente a mulher que ele se orgulha e admira. E ser só boa de cama não faz ele se orgulhar de você ou te admirar. É claro que é bom e é importante, tá? Mas toma cuidado pra não focar só nisso. Terceiro erro, ser muito fofa, muito legal e dar total segurança pra esse cara de que você não tá mais conversando com ninguém, de que você saiu do aplicativo e de que você está só falando com ele. Que coisa maravilhosa. Agindo assim, você acha que ele vai se apaixonar por você? Não vai, deusa, não vai. Os homens gostam de desafios. Se logo no início de ficada, onde vocês mal se conhecem, você já é super legal, incrível e sempre mandando vários textos, ou seja, você tá se esforçando muito ali, ele vê que você escreve textos grandes assim e que você saiu do aplicativo, né, e fala que só tá conversando com ele, vai achar que o negócio tá assim, fácil, né? Fácil. E ele vai pensar que se você faz isso, não é porque ele é maravilhoso, mas é porque você provavelmente não tem muitos partidos na vida, muitas coisas acontecendo na sua vida, logo ele não vai querer arriscar não. Talvez você seja carente, desesperada, e o fato de dar benefícios de namorado pra ele, que é um ficante, como segurança, exclusividade, contato diário ali, é uma forma de você mostrar pra ele que ele tem o seu melhor sem precisar arcar com os ônus disso, né? Ele arca com todos os bônus de ter um relacionamento com você sem precisar arcar com os ônus, né? Que é comprometimento, que é responsabilidade. Então, cuidado com isso. Quarto erro, acreditar mais nas palavras dele do que nas atitudes. Não que as palavras não valem nada, elas valem, tá bom? Mas eu sempre falo para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, que as palavras, elas é como se elas tivessem um peso 1 e as atitudes têm peso 2. Ou seja, palavras não valem de nada se não forem acompanhadas de atitudes. E atitudes dizem mais do que 1000 palavras. O cara que quer você, ele não te deixa com dúvida. Ele faz, ele mostra. Ele pode não falar que ele te ama, que ele te deseja, que você é uma mulher maravilhosa, mas ele te ama pra sair, ele se faz presente, ele puxa assunto, ele quer saber de você. Ele não vai dar espaço para que outros caras cheguem em você, ele vai ficar ali, né, que ele quer você pra ele. Ele vai te mostrar com atitudes, justamente porque ele é muito mais direto, tá bom? Inclusive, os homens de valor, eles falam pouco e fazem muito. Então, quando o homem fala muito, desconfia que existe uma grande probabilidade dele não estar entregando em atitudes tudo aquilo que ele tá falando, que ele tá te prometendo, tá? E o quinto erro é premiar maus comportamentos desse homem com boas atitudes. É a forma perfeita de você mostrar pra ele quanto você é tonta e de que ele pode sambar na sua cabeça como se fosse caso da mãe Joana. Deus, olha só, recebi o relato de uma seguidora uma vez falando que era aniversário do ficante, e aí até emenda um pouco com o primeiro erro que eu comentei, né? Mas era aniversário do ficante, só que ele tava dando uns bolos nela, tava dando uns gelos ali meio indiferente, esfriou, deu uma bela de uma sumida, né? E aí o que ela fez no aniversário dele? Ela mandou pro escritório dele uma caixa de brigadeiros, com lembrancinha, com bilhetinho, toda fofinha, toda maravilhosa. O que ela tá tentando fazer com isso, né? Ela tá tentando chamar a atenção desse homem e é quase como um pedido, um implorar por uma atenção, um implorar para ele voltar. Você não premia atitudes ruins com comportamentos bons seus.
menos. Se o cara esfriou, você não tem que ir atrás dele e fazer mais por ele, você tem que fazer menos, porque é assim que você mostra pra ele que os comportamentos dele têm consequências. Quando você age dessa forma, você não está compreendendo que para o homem fica muito cômodo e confortável continuar agindo do jeito que ele tá. Porque na cabeça dele é, caramba, eu esfriei, eu tô falando com ela e ela me manda a caixinha de brigadeiro. Nossa, então significa que eu não preciso fazer mais nada mesmo, né? Tá tudo certo. Se eu quiser voltar um dia só pra chamar ela para um sexo rápido, ela vai topar. Ele pode até gostar do brigadeiro, comer ali e agradecer, mas inconscientemente ele vai perder a admiração por você. E como fazer na prática, deusa? Qual é o jeito certo de você lidar com um homem atingindo o que ele quer de você conscientemente, porque isso é importante para o homem, mas brincando principalmente com aquilo que ele quer inconscientemente de você. Ele quer sexo com você o mais rápido possível, sim, mas inconscientemente ele quer te admirar, ele quer se apaixonar, ele quer que você seja um desafio para ele, para que ele possa conquistar. Um desafio possível, claro. Vou te dar algumas dicas aqui para você conseguir ser esse desafio possível para esse homem e atingir esses dois lados de pensar dele aqui. O primeiro ponto é ser leve e divertida, disponível, mas jamais inteiramente disponível. Quando você estiver num encontro com ele, você tá com ele, você tá conversando, você tá sorrindo, você tá dedicado ali pra ele. Quando você tiver numa conversa no WhatsApp com ele, você tá conversando ali, se esforça para construir mensagens boas, legais, gostosas, pensa antes de mandar mensagem, tira ganchos que você sabe que vão gerar sorrisos no rosto dele, que ele vai dar risada, que ele vai se divertir, mas a partir do momento que você sai daquela conversa, você não vai fazer suas coisas pensando nele, você vai viver a sua vida, você vai sair com suas amigas, vai eventualmente conversar com outros homens, vai focar nos seus projetos, nas suas coisas. E se ele te mandar uma mensagem ou te chamar pra sair ou fizer algum movimento nesse sentido e você estiver vivendo outras coisas, você vai continuar vivendo essas outras coisas, porque agora é o momento do outro, é o momento da sua amiga, é o seu momento, é o momento do outro cara que você está conversando, é o momento do seu esporte, não é o momento dele. Isso vai fazer com que ele entenda que, opa, essa mulher é incrível, mas ela não tá 100% aqui pra mim, né? Então preciso ficar de olho. Segundo ponto, segunda dica, seja sexy e provocativa, mas não entregue a ele o que ele quer. Ele quer sexo o mais rápido possível. A coisa mais importante pra você não dar pra esse homem é sexo o mais rápido possível, tá bom? Mas isso não significa que você não possa provocar, que você não possa demonstrar que você quer. Você pode, você deve, você pode até mandar algumas mensagens pra ele assim, nossa, esse seu convite é muito tentador, que pensando aqui até me subiu um calor, né? Mas eu não costumo acelerar os processos, ou eu costumo ir devagar com essas coisas, ou acho que ainda é cedo pra isso, a gente vai ter tempo. Você tá entendendo, deusa? Você vai mostrar o interesse, vai provocar, vai atiçar, mas depois você dá aquela recuada, aquela cortada, né? No sentido de trazer a razão, falar, vai ser muito bom quando acontecer, mas ainda não é momento. Isso é legal, esse é o joguinho do bem, porque é um joguinho, mas é um joguinho gostoso, que gera desejo, que gera excitamento, né? Pensa no ato sexual propriamente dito. Se você for lá com o cara e, né, vá pro ato direto ao ponto ali, vai ser ok. Mas se vocês ficarem se provocando, se curtindo, tira uma peça de roupa e fica um pouco ainda, depois vou tirar outra, mas não tira, aí vai pros preliminares, tudo isso aumenta o desejo. É um jogo, mas é um jogo do bem, porque no final das contas vocês vão ganhar, os dois vão ganhar, percebe? Só que é pra gente aumentar essa expectativa, desejo, quando a gente fala de um relacionamento, aumentar o comprometimento e a vontade desse homem de estar cada vez mais com a gente, de nos conhecer melhor. Então provoque, mas não entregue aquilo que ele realmente quer. Não num primeiro momento, tá bom? Quando ele se afastar, esfriar, né, ou qualquer coisa desse tipo, não premie as ações dele, né, com coisas boas, do tipo, aí você vai atrás, manda surpresinha, manda presentinho, chama ele pra sair, pelo amor de Deus, né, que seu tiro vai estar saindo pela culatra. E também não cobre. Nossa, você sumiu. Nossa, o que aconteceu? Não, você não vai fazer isso. Você vai viver sua vida, sair com outros homens, porque você está conhecendo outros homens, não é só pra provocar o cara, porque você está vivendo a sua vida e você vai mostrar pra esse homem que existe consequência. Se ele esfria, se afasta e some, ele pode correr o risco de perder você, porque você é uma deusa maravilhosa, tem outros caras por aí, e você não vai ficar perdendo o seu tempo sentada no sofá esperando que o bonito apareça. Então você vai sair com outro cara, vai conhecer gente, festa, amigos, né, que você tá vivendo a sua vida, e você vai deixar ele nas entrelinhas pra que ele perceba que ele precisa mexer a bunda dele pra não correr
correr o risco de perder você. E aí, inclusive, ó, se ele de repente percebe e vai atrás de você, te chama pra sair, não aceita tão rápido assim, porque senão é capaz até dele desmarcar, sabia? Às vezes o cara ele faz isso só pra testar, pra validar o ego dele, pra saber que você ainda tá disponível ali pra ele. Ele não quer você, mas ele não quer te ver com outro, né? Então cuidado, não aceita rápido demais, você precisa mostrar para ele que as atitudes dele têm consequências. Isso se chama consequências, dar consequências. Se ele não sente as consequências, ele não muda as atitudes e as ações dele com você. E Deus, acaso ele tome alguma atitude ou faça alguma coisa que você não gostou, enfim, não tenta punir esse cara de alguma forma, ficando bravinha, ignorando o cara, jogando de comunicação passivo-agressiva, né? Nossa, mas nunca fala nada, não sei o que lá, tá sempre online e não fala comigo, sabe? Aquele tipo de papo que a gente manda quando a gente tá puta com o cara. Não faça isso. Se o que ele fez estiver dentro das normas de ficar, ou seja, não falou com você, não te chamou mais pra sair, não respondeu a sua mensagem, você simplesmente não faz nada, porque você não tem esse direito, né? A gente não tem esse direito. O que você vai fazer? Dar as consequências que eu te passei nessa dica anterior aqui. Agora, se o que ele fez for algo chato, que passe dessas regras, né? Até de regras de relacionamento no geral, relações interpessoais no geral, como por exemplo, marcar um encontro com você e te dar um bolo, você tá lá no lugar e ele simplesmente não aparece, ou mentir pra você, ou esconder algo importante de você, coisas que não caberiam em nenhum tipo de relacionamento, né? Se sua amiga fizesse isso com você, não ia ser legal. Se seu chefe fizesse isso com você, não ia ser legal. Porque isso aqui demonstra falta de respeito de verdade, né? Realmente foi algo que causou um prejuízo pra você. Aí é importante falar. Mas sempre falando de uma forma da sua perspectiva, numa boa, como você se sentiu. Olha, fulano, aquele dia que você mentiu pra mim que você foi em tal lugar, né? Fez tal coisa e depois eu descobri que não. Eu fiquei bem desconfortável com isso, eu confesso. Porque respeito é uma coisa muito importante pra mim, verdade, transparência é uma coisa muito importante pra minha vida. E eu senti como se você tivesse tentado me fazer de trouxa. Não sei se foi isso, né? Mas essa foi a forma como eu me senti. E aí você compartilha a forma como você se sentiu. E aí depois, Deusa, você dá uma sugestão pra esse homem pra uma próxima vez, perguntando se isso faz sentido pra ele. Da próxima vez que você for sair com fulano, enfim, tranquilo. Você nem precisa me contar se você não quiser, mas se você quiser falar, pode falar que tá tudo bem. Isso faz sentido pra você, fulano? Você se sente confortável assim? Conversa com ele, pergunta pra ele, pra aí vocês estabelecerem uma comunicação legal, tá bom? Porque às vezes pode ser que esse cara tenha feito de má vontade mesmo, mas aí de repente, como você falou desse jeito maduro, ele dá uma acordada, uma chacoalhada e revê os comportamentos dele ali. Ou então, se ele continuar com esses comportamentos, não mudar, enfim, aí você simplesmente se retira dessa história. Porque lembra da questão dar consequências? Dar consequências é a coisa mais importante que a gente pode fazer numa ficada. Se eu dei consequências pra esse homem, né, de ter saído, não aceitado os convites dele de última hora, tá conhecendo outros homens, outras pessoas, e mesmo assim ele ainda não está me valorizando mais, me priorizando mais na vida dele, significa que tudo o que ele tem a me oferecer nesse momento é uma ficada casual. E como eu não quero isso, eu vou dar consequências mais sérias, que é simplesmente me afastar, simplesmente encerrar essa história por aqui e ir embora. Como você faz isso? Não aceitando mais os convites para sair dele. Até se ele continuar insistindo, né? O cara aparece de mês em mês, mas aparece. Você pode chegar num último momento e falar assim, olha, o que eu busco nesse momento, você não pode me dar. Então acho melhor a gente parar por aqui. Tá bom, você não tá cobrando, você não tá exigindo, você não tá nada. Você tá assim, ó, dando uma consequência linda e definitiva, né? Nesse caso aqui é aquele cara que realmente fica brincando com você. E se você fizer isso, minha deusa, tenha certeza que você vai ser muito mais valorizada pelos homens e vai passar a enxergar principalmente esse valor em você mesma e nas suas atitudes. E deusa, você gostou desse vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber, é muito importante a sua opinião a respeito pra mim, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.